Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre escalas termométricas. Antes de falarmos sobre escalas termométricas, nós temos que entender a diferença de temperatura e calor. Vejamos a definição. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas que fazem parte de um conjunto qualquer. Verificamos que quando um corpo está com baixa temperatura, as suas moléculas ficam estáticas. Mas quando esse corpo aumenta a sua temperatura, as moléculas começam a se agitar. Nós podemos citar o exemplo da água fervendo. Quando a água está fria em baixa temperatura, as moléculas ficam estáticas. Mas quando essa água começa a aumentar a sua temperatura e ferver, nós vimos claramente a agitação das moléculas. É isso que nós chamamos de temperatura. Agora vejamos o que é calor. Calor é o conceito da física que representa a energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Ou seja, quando você aproxima um corpo quente de um corpo frio, existirá uma transmissão de energia do corpo quente para o corpo frio. Essa energia que passa do corpo quente para o corpo frio até que eles fiquem com a mesma temperatura, é isso que nós chamamos de calor. Essa definição de temperatura e calor será muito importante para os próximos assuntos. Agora sim, vamos falar de escalas termométricas. Vejamos. As escalas termométricas correspondem a um conjunto de valores numéricos a partir dos pontos de fusão e ebulição da água, em que podemos medir a temperatura dos corpos. Existem vários tipos de escalas termométricas, das quais as mais conhecidas são as escalas Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, cada uma com seu ponto de fusão, que nós chamamos de ponto de gelo, e o ponto de ebulição, que em alguns livros chama-se de ponto de vapor. Isso será muito importante para os próximos assuntos. Agora, nós vamos conhecer o ponto de fusão e de ebulição de cada escala termométrica. Vejamos. A escala Celsius, o seu ponto de fusão é 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, o seu ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o seu ponto de ebulição 212 Fahrenheit. E para finalizar, a escala Kelvin, o seu ponto de fusão 273 Kelvin e o seu ponto de ebulição 373 kelvins. E para melhor ficar relacionados, temos aqui todos os pontos de ebulição da água de cada escala termométrica, como também o seu ponto de fusão do gelo de cada escala termométrica. Esses valores serão muito utilizados para a resolução de problemas. Agora, nós vamos encontrar a fórmula geral que relaciona todas as escalas termométricas. Vejamos. E para encontrarmos essa fórmula geral, nós vamos relacionar todos os pontos de ebulição e de fusão de todas as escalas termométricas. Veja como é simples. Temos aqui a escala Celsius menos o seu ponto de fusão sobre o ponto de ebulição menos o seu ponto de fusão da escala Celsius. 100 menos 0, que é igual, vamos agora para a escala Fahrenheit. Escala Fahrenheit menos o seu ponto de fusão, F menos 32,
Agora, o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. 212 menos 32. Que é igual, e para finalizar, a escala Kelvin. K menos 273 e agora na escala Kelvin o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. 373 menos 273. Agora vamos fazer todas as operações dessa proporção que encontramos. C menos 0 é C. 100 menos 0 é o próprio 100. F menos 32, eu vou repetir. E 212 menos 32, 180. K menos 273, vou repetir. E 373 menos 273, 100. Simplificando aqui os valores, vou cortar um zero de cada denominador, ficando 10, 18 e 10. Dá para dividir por 2 cada um deles. Ficando C, 10 dividido por 2, 5. F, menos 32. 18 dividido por 2, 9. E K menos 273. 10 dividido por 2, 5. E aqui nós encontramos a fórmula geral que relaciona todas as escalas termométricas. Ela será muito utilizada para a resolução de problemas. Agora, nós vamos resolver exemplos e utilizar todos os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Vejamos. 2 termômetros, um com a escala Celsius e outro com a escala Kelvin, foram colocados para medir a temperatura de um corpo, sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius. Qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Então, esse problema, nós vimos que eles querem que você relacione a escala Celsius com a escala Kelvin. E para resolver isso, nós vamos utilizar a nossa fórmula geral das escalas termométricas, pois ele quer que no termômetro em Celsius marcou 40 graus Celsius e no termômetro em Kelvin irá marcar quanto? Isso nós vamos utilizar a nossa fórmula, mas só um detalhe. Como ele relacionou a escala Celsius com a escala Kelvin, você só vai usar a proporção Celsius e a Kelvin. Da seguinte forma. C sobre 5 é igual, vamos pegar a Kelvin. K menos 273 sobre 5. Essa é a relação mais fácil que há, pois eu verifico que na escala Celsius e na escala Kelvin os denominadores são iguais e eu já posso eliminá-los, simplificando bastante a proporção. C é igual a K menos 273. Como eu já tenho o valor de C, o valor registrado pelo termômetro na escala Celsius, eu vou colocar aqui na nossa fórmula 40. Então, 40 é igual a K menos 273. Como eu quero calcular o K, eu vou deixar ele isolado deste lado.
passando o 273 para cá. Só que ele está negativo, passa positivo. K é igual a 40 mais 273. K é igual a 313. Você vai marcar a letra D. Simples, não? Agora nós vamos para o nosso segundo problema de hoje. Vejamos. Um termômetro localizado em uma sala de aula marca a temperatura de 50 Fahrenheit. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a... Nesse problema, nós podemos verificar que ele está relacionando a escala Celsius com a escala Fahrenheit. E, claro, nós vamos utilizar a nossa fórmula geral, utilizando apenas a Celsius e a Fahrenheit. Vamos lá. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Como ele nos deu o valor de F, da temperatura em Fahrenheit, vamos aqui na nossa fórmula colocar o 50 no lugar de F. C sobre 5 é igual a 50 menos 32 sobre 9. 50 menos 32, 18. C sobre 5 é igual a 18 sobre 9. Aqui nós vamos fazer meios por extremos. Comece por onde tem letra. C vezes 9, 9C. 18 vezes 5, 90. Se eu quero calcular o C, esse 9 está multiplicando, passa dividindo. C é igual a 90 dividido por 9. C é igual a 10 graus. E nós vamos marcar a letra B. Simples. Agora, nós vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Vamos lá. Certa escala adota para os pontos de fusão do gelo menos 10 graus E. E a ebulição da água 40 graus E. Com base nessa informação, a temperatura que na escala Celsius corresponde a 25 graus E é igual a... Então, nós estamos verificando que nesse problema ele está relacionando a escala Celsius, que nós já conhecemos, com uma escala E, que nós não conhecemos. Nesse caso, nós não podemos utilizar a fórmula geral das escalas termométricas, pois justamente não tem essa escala E. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma fórmula relacionando a escala Celsius com essa escala E. E vamos justamente fazer isso relacionando os pontos de ebulição e os pontos de fusão, tanto da escala Celsius como da escala E, usando o mesmo raciocínio que usamos quando criamos a nossa escala, a nossa fórmula geral. Vamos lá. C menos 0 sobre 100 menos 0, que é igual, vamos agora usar a escala E. E menos menos 10 é menos menos 10 sobre 40 menos menos 10. Fazendo as operações, C menos 0 é o próprio C, 100 menos 0, 100. Vou fazer o jogo de sinal para que esse 10 fique com um sinal só. Então, E
menos com menos, mais 10. Da mesma forma, aqui, 40, menos com menos, mais 10. 40 mais 10, 50. Então, C sobre 100 é igual a E mais 10. 40 mais 10, 50. Eu posso aqui eliminar um zero em cada denominador e ainda posso dividir por 5, ficando C, 10 dividido por 5, 2. Então, C sobre 2 é igual a E mais 10, 5 dividido por 5, 1. Não precisa colocar, mas vamos colocar. Então, aqui, nós encontramos a fórmula que relaciona a escala Celsius com a escala E. E vamos agora substituir o valor. Ele nos deu 25 graus E. Vamos colocar lá no lugar da letra E. Então, C sobre 2 é igual a 25 mais 10 sobre 1. C sobre 2 é igual a 25 mais 10, 35 sobre 1. Fazendo o meio pelos extremos, C vezes 1 é o próprio C. E 35 vezes 2, 70 graus. E você irá marcar a letra C. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos a nossa aula. Deixe o seu like ou o seu dislike e, claro, compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!